glória, a honra, o louvor, a adoração para todo o século dos séculos. Amém? Grande é o Senhor, digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado e de ser engrandecido. Somente a Ele seja o louvor, a adoração, a honra, a glória e toda a majestade. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus então e fazer a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Vamos lá? Eu estou lendo aqui na Bíblia judaica, mas talvez um pouco diferente aí, mas pode acompanhar. Vamos lá então, Ezequiel capítulo 2. Ele me disse: ser humano, levanta-se, eu quero falar com você. Conforme ele falou comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs sobre meus pés, e eu o ouvi. Ele que falava comigo, ele disse: ser humano, eu o estou enviando ao povo de Israel, aquela nação de rebeldes que se rebelou contra mim. Eles e seus antepassados têm sido transgressores contra mim até os dias de hoje. Pelo fato de eles serem obstinados e filhos de coração endurecido, eu estou enviando você, e você deve falar a eles: eis que o que Adonai Elohim diz, quer eles ouçam, quer não, esta casa rebelde saberá que um profeta tem estado entre eles. Quanto a você, ser humano, não tenha medo deles ou de suas palavras, ainda que espinheiros e espinhos o envolvam, e você esteja entre escorpiões. Não se aflija com as palavras deles, nem esteja entristecido por suas aparências, pois são uma casa rebelde. Você deve falar minhas palavras para eles, quer ouçam, quer não, pois eles são muito rebeldes. Quanto a você, porém, ser humano, ouça o que estou dizendo a você. Não seja rebelde como esta casa rebelde. Abra sua boca e coma o que estou prestes a dar a você. Quando olhei, havia uma mão estendida para mim, segurando um rolo, e ele abriu diante de mim, e estava coberto com escritos de ambos os lados. Os escritos eram de lamentos, prantos e ais. Capítulo 3. Ele me disse: ser humano, coma o que vê diante de você, coma este rolo. Então vá e fale à casa de Israel. Então eu abri minha boca, e ele me deu o rolo para comer, e me disse: ser humano, coma este rolo que estou dando a você, e encha seu estômago com ele. Quando o comi, ele tinha um gosto doce como mel. Ser humano, disse ele, vá à casa de Israel e fale a ela minhas palavras, pois você não está sendo enviado a um povo de língua difícil e fala obscura, mas sim a casa de Israel. Não a um povo de linguagem difícil e de fala obscura, cujas palavras não possa entender quando os ouve. Sem dúvida, se eu o estou enviando, eles deverão ouvir você, mas a casa de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer ouvir a mim. Uma vez que toda a casa de Israel é obstinada e dura de coração, entretanto eu o estou tornando
tão corajoso e obstinado quanto eles. Sim, eu estou tornando sua personalidade mais dura que a pedra e tão dura quanto o diamante. Porquanto não se aflija por eles, nem se deprima pela forma que vão olhar para você, porque eles são uma casa rebelde. Ainda, deixa eu ver aqui. Mais o versículo 10. Então ele me disse: ser humano, receba em seu coração e ouça com seus ouvidos todas as palavras que eu disse a você. Então vá aos exilados, a seus compatriotas, e fale a eles. Diga-lhes: eis aqui o que Adonai Elohim diz, quer eles ouçam, quer não. Um espírito me conduziu para cima, e ouvi atrás de mim um som bem alto. Abençoada seja a glória de Adonai, que sai de sua morada. Era o som das asas dos seres viventes ao baterem umas nas outras, e o som das rodas próximas a elas, um som muito alto. Então um espírito me levantou e me levou embora. Eu fui em amargura e com uma chama em meu espírito, com a pesada mão de Adonai sobre mim. Eu fui aos exilados que estavam morando em Tel Aviv, próximo ao rio Quivar, e permaneci com eles ali atônito por 7 dias. Depois dos 7 dias veio a mim a palavra de Adonai: ser humano, eu o tenho designado para ser atalaia para a casa de Israel. Quando ouvir uma palavra de minha boca, você deve adverti-los por mim. Se eu disser a um ímpio: você certamente morrerá, e você falhar em adverti-lo, em falar e avisar o ímpio que ele abandone seu mau caminho e salve sua vida, então aquele ímpio morrerá culpado, e eu responsabilizarei você por sua morte. Por outro lado, se você advertir o ímpio e ele não sair de seu caminho de maldade ou de sua perversidade, ele morrerá culpado, mas você terá salvado a sua vida. Amém. Somente até aqui. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, palavra do Senhor, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, o Todo-Poderoso, Ele tem nos falado, Ele tem se dirigido a cada um de nós através do seu Espírito. Por isso a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. O Senhor tem falado ao meu coração, falado ao seu coração, falado ao coração de todo aquele que tem se colocado diante do Senhor e aberto bem os seus ouvidos para ouvir. Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia. E o fato de se pregar a palavra de Deus, de se pregar o Evangelho, de se pregar a salvação e a aceitação do Senhor, deve ser considerado como algo muito sério mesmo, porque não estamos apenas tratando de um jogo. A vida não é somente um jogo que você pode ganhar ou pode perder.
Você pode perder o campeonato nesse ano, mas o ano que vem tem um outro. Você pode ser rebaixado para outra divisão, mas no ano que vem você pode voltar à elite. Mas a nossa vida, a vida do ser humano, ela não é um jogo. Mas a vida do ser humano é algo muito sério. Por isso, quando Deus olhou para o mundo e viu que o mundo estava destituído da presença do Senhor, por isso que quando o Senhor olhou para a terra e viu que todos os homens tinham pecado e estavam destituídos da glória de Deus, Deus amou aquela multidão de pessoas. E como diz aqui, Deus se dirigindo ao ser humano, Deus amou o ser humano, pessoas, gente, porque Deus viu que a condição daquelas pessoas eram de perdição, de destruição, de morte. Então Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que entregou o seu único Filho. Era algo tão importante, mas tão sério, algo de tanta seriedade, que Deus não poderia reter e segurar a única coisa que Ele tinha. Ele só tinha um filho, Ele só tinha um único filho. Mas quando Ele viu, Ele disse: olha, a coisa é séria, a coisa é grave, e eu tenho que abrir mão daquilo que eu tenho, e da única coisa que eu tenho, se eu quiser ver todas essas pessoas libertas e salvas. Então Deus abriu mão, o Senhor abriu mão do seu unigênito, do seu único filho, daquilo que para Ele era importante, daquilo que para Ele era tão importante, tão especial. E o Senhor então abriu a mão do seu filho para entregar, para dar, para que nós tivéssemos a vida eterna, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Deus nos ama tanto, o Senhor está tão preocupado, o Senhor está tão preocupado com a vida do ser humano, com o ser humano. Por isso Ele tem levantado profetas. Então, mesmo que o Senhor está vendo que às vezes aquele povo ainda assim está endurecido, mesmo Deus tendo amado o mundo, enviado o seu Filho, o seu único Filho, para que desse a sua vida, Ele tem olhado e visto muitas vezes que aqueles que deveriam ser alcançados, alcançar tamanha dádiva, tamanha graça de Deus, tamanha misericórdia do Senhor, aquelas pessoas ainda estão destituídas do Senhor, ainda continuam mortas. Então o Senhor está olhando isso tudo e está dizendo assim: como que o homem pode continuar morto se eu dei a eles a vida? Como que o homem pode estar separado de mim se eu enviei aquele que através do seu sangue Ele rompeu as barreiras, as divisórias da morte, do inferno, para que nós pudéssemos estar ligados um no outro? Então o Senhor tem levantado mensageiros, profetas, e o Senhor disse: vai, ó ser humano, levanta, porque eu quero falar contigo. E é isso que o Senhor Deus está falando com a sua igreja, e é isso que o Senhor está falando com o seu povo, e é isso que o Senhor fala com a sua noiva. O Senhor disse: levanta, levanta. Por que o Senhor está dizendo para o seu profeta, para os seus profetas: levanta? Porque muitas vezes existem profetas que estão vacilando, existem profetas que estão caídos, prostrados e fracos, e o Senhor precisa de profetas para essa nação. O Senhor precisa de profetas para anunciar, para despertar, para levar até eles o entendimento. Como disse o apóstolo Paulo: como eles vão crer se não lhes for pregado? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como eles terão fé se eles não ouvirem? E como que eles vão ouvir se ninguém lhes ensinar? E como lhes será ensinado se ninguém for enviado? Então, a obra do Espírito é levantar, restaurar profetas, restaurar sacerdotes, levantar pessoas que estão caídas, fracas.
Sabe qual é a grande preocupação do Senhor? É com cada um de nós, porque a palavra do Senhor diz que o juízo começará por dentro da casa do Senhor. O prumo será passado por dentro da casa do Senhor. Porque o Senhor está dizendo aqui, olha, ser humano, eu estou te enviando como um atalaia. E se você que me conhece, e se você que conhece a minha palavra, e se você sabe, está vendo que o inimigo tem se aproximado de alguém e você não alertá-lo, você terá que dar conta daquela vida que foi perecida diante de você, e você omitiu a ele, e você deixou de ensiná-lo, e você deixou de adverti-lo. Vá até eles e fale, mesmo que eles não te ouçam, mas fale. Com certeza eles não ouvirão, porque eles são rebeldes e casa obstinada, pessoas perversas, que amam mais a perversidade, a maldade do que a Deus. Mas fale, anuncie, declare as maravilhas do Senhor, declare aquilo que o Senhor Deus tem feito na sua vida, quem Ele é. Somente quem conhece o Senhor é quem pode dizer quem Ele é. Somente aqueles que tiveram no conselho do Senhor, que tiveram diante do Senhor e tiveram experiências com o Senhor e sabem e conhecem a verdade e foram libertos pela verdade, que podem ser testemunhas verdadeiras que Ele é o Senhor, que Ele é o galardoador de todas as coisas. Quando nós não damos importância para o que Deus está falando, Deus está falando, Deus está dizendo, e nós não estamos dando mínima importância. Por quê? Porque nós também somos profetas falidos, profetas que não damos importância para Deus. Mas o Senhor está suscitando profetas, levantando pessoas para ministério, para serviço, para trabalho. Aqui ele está dizendo assim, ser humano, eu estou enviando a um povo que já me ouviu, povo que já me conheceu, mas me desprezou. Vá até eles e diga a eles que eu amo, diga a eles que eu sou o Senhor, diga a eles que eles precisam de mim. Diz a eles que eu os amo, estou disposto a acolhê-los e a recebê-los. E mais ainda, diz aqui a palavra do Senhor, quanto a você, e aqui o Senhor fala muito do povo e fala muito do sacerdote, do profeta. Ele disse, talvez eles possam até me rejeitar, mas quanto a ti, quanto a você, não me rejeites. Eles podem me abandonar, mas vocês não me abandonem. Eles podem me desprezar, mas você não me despreze. Eles podem não dar importância, mas você dê valor e dê importância. Porque diz aqui a palavra do Senhor, você deve falar minhas palavras para eles, quer ouçam, quer não. Abra sua boca e coma aquilo que estou prestes a dar a você. Sabe, o Senhor está oferecendo, o pão vivo que desceu dos céus. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus pegou o pão e partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Esse deve ser o seu alimento. Comam, recebam aquilo que eu tenho para te dar. E ele disse assim, e disse, ser humano, coma o que vê diante de você. Coma o que você está vendo diante de você. Coma este rolo. E quando ele viu, estava diante dele um rolo, ou seja, estava diante dele a palavra de Deus, estava diante dele um alimento tão precioso. Por quê? Porque Jesus disse para Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo tentou
enganar Jesus ou tentou Jesus. Mas Jesus estava consciente que a palavra de Deus é comida, é alimento. A palavra de Deus é algo que nos dá o sustento para as nossas vidas. A palavra de Deus é aquilo que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá vigor, que nos coloca em pé. E é tão maravilhoso porque ele disse assim: a hora que eu coloquei na minha boca, e a hora que eu comecei a mastigar, comecei a me alimentar com aquele rolo, ele disse que era, então abri a minha boca e me deu o rolo para comer. Estou dando a você, enche o seu estômago. E eu comi e tinha um gosto doce como mel. A lei do Senhor é perfeita, Salmo 19, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, são mais doce do que o destilar dos favos. Foi o que o salmista escreveu no Salmo 19. A palavra de Deus, ela é doce. A palavra do Senhor é como o mel, é como o favo de mel. Porque quando nós comemos e nos alimentamos, talvez as pessoas tenham provado o amargo da dor, o amargo do sofrimento, o amargo da miséria, o amargo da angústia, o amargo do sofrimento, o amargo da morte, o amargo de uma vida distante de Deus, o amargo de viver uma vida de humilhação, de vergonha. Mas quando ele começa a se alimentar da palavra do Senhor, aquela palavra é doce. E quando ele começa a se alimentar, e disse, ele vai saciando, encha o seu estômago. Significa, a gente só come aquilo que é gostoso. Porque se você comer uma coisa ruim, você pode até tentar comer, você experimenta, fala, acho que não vai dar, né? Não vai dar, está ruim, não é bom. E comer alguma coisa ruim é muito ruim. Mas quando você come alguma coisa doce, alguma coisa que você gosta, alguma coisa que é aprazível, então o que acontece? Então aí eu vou querer até mais um pouquinho, eu vou repetir, eu ainda quero mais, porque é bom, porque é gostoso, porque é algo que alimenta, que sustenta, que agrada. Então, assim é a palavra do Senhor, e assim nós temos que nos alimentar, e assim deve ser a nossa vida. Então o Senhor está dizendo assim: olha, não aflija por eles, nem se deprima pela forma que vão olhar para você, porque eles são casa rebelde, eles são casa rebelde, mas vocês são os meus ministros, vocês são os meus profetas. A minha palavra é poder na sua vida, a minha palavra é misericórdia na sua vida, a minha palavra, ela faz nova todas as coisas na sua vida. Então, esse texto aqui me chamou tanto a atenção. Por quê? Porque de repente, quando diz aqui a palavra, o profeta ele começa a sentir no meio de tanto amargor, no meio de tanta dúvida, no meio de tanta incredulidade, no meio de tanta adversidade de pessoas distanciadas de Deus, de pessoas que não estão dando a mínima por Deus. Deus está falando, tudo bem, deixa ele falar. Não está dando crédito, não está dando importância, não está ouvindo, não está seguindo, não estão se despertando. E ele disse, aquele amargor veio sobre mim. Então está dizendo assim, olha, eu comi a palavra e a palavra era doce,
mas por um instante, o amargor daquelas pessoas veio sobre mim, recaiu sobre mim. Então, em vez de eu sentir o doce da palavra, eu passei a sentir o amargo daquelas pessoas. Eu comecei a sentir a aflição daquelas pessoas. Em vez de eu sentir a paz que o Senhor me dá, eu sentia o tormento das pessoas. Em vez de eu sentir a alegria do Senhor, o óleo da alegria, eu sentia a tristeza das pessoas. Em vez de eu sentir a presença de Deus me enchendo, me acolhendo, me fortalecendo, eu passei a sentir o vazio das pessoas. Em vez de eu sentir aquilo que Deus tem para me dar, a bênção, a misericórdia, a prosperidade, as grandezas do Senhor, comecei a sentir a miséria daquelas pessoas. Então, é tão importante isso, é tão importante. Ele diz aqui: eu fui aos exilados, eu fui àqueles que estavam abandonados, eu comecei a ir até aqueles que estavam desprezados, humilhados. E diz ainda aqui: permaneci com eles ali, atônito, 7 dias, e por 7 dias ali, diz aqui, a palavra do Senhor vem a ele, diz: ser humano, eu tenho designado você para a atalaia. Vai e fala a eles, fala a eles. Ou seja, não se deixe intimidar por aquilo que você está vendo, não se deixe constranger por aquilo que seus olhos veem, não se deixe você se conturbar o seu coração por aquilo que está na vida daquelas pessoas, mas volte às raízes daquilo que eu tenho colocado dentro do seu coração, que é a minha palavra. Comece a voltar a sentir o sabor, a alegria, a doçura da palavra, o valor da palavra, a importância da palavra. Eu estou sentindo a tristeza deles, mas espera aí. O Isaías 61 diz: o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me enviou para os contristados de coração, para tirar a tristeza e colocar a alegria, para tirar o luto e colocar o júbilo, para tirar a dor e colocar o alívio, para tirar aquilo que traz a destruição e colocar a salvação. O Espírito do Senhor veio e está sobre mim. Por quê? Porque a palavra em si, a letra mata, mas o Espírito vivifica a palavra. Então significa o quê? Quando aparentemente aquela palavra que um dia foi doce na minha boca, ou aquela palavra que um dia foi algo que eu senti prazer, que eu senti algo que me alegrou, algo que me impulsionou, é o que nós chamamos de primeiro amor. Quando nós temos o primeiro amor, qual é o primeiro amor? De amar o Senhor, de servir o Senhor, de ler a palavra, de consagrar, de ir à igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aquele irmão não veio hoje por quê? Mas amanhã eu vou na casa dele e ver o que está precisando, eu vou orar por ele, eu quero que ele esteja aqui no próximo culto. Esse é o verdadeiro amor, o primeiro amor que nós perdemos. E quando aquilo que um dia foi doce começa a parecer que está ficando amargo nas nossas vidas, o que acontece? O Espírito do Senhor vem para restaurar aquilo que está dentro de cada um de nós. Nós não podemos alcançar o mundo se nós não formos restaurados. Lembra do princípio da mensagem? Ser humano, ponha-te de pé e eu falarei contigo. Por quê? Porque se nós não estivermos de pé, como que nós vamos falar com outros seres humanos se nem nós estamos em pé? Como que vamos alcançar alguma coisa maior se nós perdemos o primeiro amor? Como que vamos chegar diante da glória do Senhor e contemplar a formosura do Senhor se perdemos o primeiro amor? Se já não amamos o Senhor como amávamos, se já não servimos como servíamos, se já não adoramos como adorávamos, aquilo que um dia foi novidade, hoje virou rotina. Aquilo que um dia era algo que nos fazia encantar, hoje nós não damos tanta prioridade. Por quê? Virou rotina na minha vida.
Sabe o que virou rotina? É porque você perdeu o primeiro amor. É porque a palavra, ela continua sendo doce, mas agora você começa a sentir na sua língua algo amargo. No seu estômago algo está ardendo, está amargo. Mas quando ele diz assim: olha, eu quero que você fale aquilo que eu coloquei dentro do seu coração. Eu quero que você abra a tua boca e vai para essas pessoas, e agora você se dirija a elas e diga a elas: assim diz o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. E diga a elas o que elas precisam fazer, o que elas necessitam fazer. Despertem a elas, façam com que elas vejam, façam com que elas enxerguem, faça como um atalaia, faça como alguém que está sempre olhando e vigiando, e quando vê aproximar o inimigo, então ele denuncia o inimigo, ele denuncia a obra do inimigo, e ele está sempre pronto, sempre preparado. Faça isso. E aqui ele diz: eu fui. E quando eu fui, e quando eu cheguei diante daquelas pessoas, e eu abri a minha boca e comecei a dizer a elas o que elas tinham que fazer, que elas tinham que se despertar, que elas tinham que também se levantar, que elas tinham que ouvir a voz do Senhor, que elas tinham que receber aquilo que Deus tinha para dar. Ele disse: enquanto a minha boca abria e eu falava aquilo que estava dentro do meu coração, eu comecei a ouvir um som, um ruído muito forte, algo estrondoso que acontecia por trás de mim. E quando olhei para ver, eu pude perceber que aqueles seres que assistem diante do Senhor, eles batiam as suas asas, e aquele som ensurdecedor fazia com que aquelas pessoas ouvissem e fossem despertadas. Enquanto eu falava, os céus começaram a mover. Enquanto eu comecei a dizer a eles aquilo que Deus queria que eles ouvissem, enquanto eu comecei a dizer a eles aquilo que o Senhor queria que eu falasse, o que aconteceu? Os céus começaram a se mover em um som estremendo, um som que estremecia, um som que despertava, que acordava, e que fazia as pessoas se levantarem também e voltarem para o Senhor. O que eu quero dizer, e nós vamos orar ao Senhor, e eu sei que aquilo que Deus quer fazer é mais do que a sua palavra. Os céus querem fazer a sua palavra estremecer. Os céus vão produzir o maior ruído que os homens já puderam ouvir, para que a sua palavra, ao som da sua palavra, haja algo estremecendo, algo. Ele diz aqui, é tão interessante o que ele diz aqui, a palavra do Senhor. Ele diz aqui, e você começa a adverti-los, e nós precisamos advertir, e nós precisamos dizer, anunciar, nós precisamos levar ao conhecimento de todos aqueles que precisam da graça, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos calar de maneira nenhuma. Por quê? Porque este rolo, ele está na tua boca, ele está no seu interior. E se você falar daquilo que você tem recebido do Senhor, com toda a certeza, o Senhor será abençoado, o Senhor será glorificado na sua vida e glorificado na vida de todos aqueles que amam o Senhor, que creem em Deus e são abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Aplauda o Senhor, irmãos. Louve ao Senhor. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deixa o Espírito Santo tocar sua vida. Deixa o Espírito Santo encher e fortalecer o seu coração. Deixa a glória do Senhor tocar e te alcançar.
porque Deus está para fazer grandes coisas na terra. Deixa a presença do Senhor te encher, te tocar e te fortalecer. Amém? Vamos falar com Deus. Poderoso é o nome do Senhor. Ó Deus santo e bendito, Criador dos céus e Criador da terra. Tu és, ó Pai, o Deus em cuja presença nós estamos, Senhor. Meu Deus, vem agora, Senhor, a tua unção. Vem agora, Senhor, a tua presença, a tua plenitude, tocar, encher e fortalecer essas vidas e esses corações, Senhor. Oh, meu Deus, vem agora, Senhor, com o teu poder. Vem agora, Senhor, com a tua unção. Oh, meu Deus, vem agora, Senhor, manifestar sobre o teu povo e sobre a tua igreja, Senhor, a tua unção e o teu Espírito, Senhor. Senhor, nós precisamos do teu poder. Oh, meu Deus, oh, Senhor, faz milagres e maravilhas, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que um Espírito me conduziu para cima. Oh, meu Deus, nós queremos que o Espírito Santo venha agora sobre a igreja, sobre o teu povo, Senhor, e nos eleve, e nos levante agora, Senhor, porque nós queremos ouvir, Senhor, um som alto, forte. Oh, meu Deus, um som que venha, Senhor, manifestar a glória do Senhor, a glória de Adonai. Oh, meu Deus, a glória que sai da tua morada, que sai do teu trono. Oh, meu Deus, vem agora o teu poder. Oh, a palavra diz que era o som das asas dos seres viventes que batiam umas nas outras. Oh, meu Deus, sons de rodas próximas a elas, um som muito alto, diz a palavra. Oh, meu Deus, que este som venha despertar, que este som venha trazer, Senhor, um grande ruído, como aconteceu, Senhor, quando o profeta profetizou naquela visão sobre o vale de ossos secos, e houve um som de um ruído muito grande, e ali, Senhor, a tua glória, o teu poder começa a se manifestar, começa a descer sobre aquele vale, Senhor. Meu Deus, nós clamamos agora, Senhor, que o poder do Espírito, que o poder dos céus, que o poder que emana do teu trono venha sobre o vale, Senhor, meu Deus, onde as pessoas estão cansadas, doentes, fracas, oprimidas, abatidas, perturbadas. Oh, meu Deus, aqueles que clamam e necessitam da graça e da misericórdia. Vem sobre este vale, Senhor, e traz libertação, e traz salvação, e traz cura, e traz, Senhor, perdão, e traz, Senhor, restauração, conserto, aliança, Senhor, com todos aqueles que precisam, Senhor. Oh, meu Deus, oh, Senhor, que nós possamos dizer, Senhor, oh, meu Deus, que o poder dos céus estão sobre aquelas vidas que sofrem, aos cansados, aos fracos, aos necessitados, aqueles que não têm força, aqueles que não conseguem se levantar, aqueles, Senhor, meu Deus, oh, meu Deus, que estão tristes, angustiados, aqueles que sofrem, aqueles que estão, Senhor, cansados, famintos e sedentos da tua presença e da tua palavra. Receba agora o poder do Espírito Santo, receba a manifestação da tua glória, Senhor, que este som estremecedor venha sobre a tua igreja, venha sobre os teus profetas, Senhor. Oh, meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, o Senhor disse ao profeta, o Senhor disse, não importa se eles vão ouvir ou não vão ouvir aquilo que você tem para dizer, mas o importante é que um dia eles vão saber que um profeta esteve entre eles, um profeta foi colocado entre eles. Oh, meu Deus, queremos anunciar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos lábios,
palavra de perdão, palavra de salvação, palavra de restauração, palavra de aliança, palavra de conserto e de renovo. Oh meu Deus, traz poder, traz libertação, traz cura, milagres, sinais, prodígios, sejam, Senhor, manifestos sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre todos aqueles que precisam da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os céus se abram agora e que o poder do Espírito do Senhor venha sobre todos aqueles que têm sede, todos aqueles que anseiam pela tua presença, Senhor. Ó Deus, levanta nesta noite, levanta profetas nessa noite, levanta, Senhor, profetas que tenham, Senhor, aliança contigo, que possam fazer aliança contigo, que possam hoje, Senhor, entender e possam ver, meu Deus, que a vida não é simplesmente um jogo, mas é algo tão sério e algo tão valioso que custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que muitas e muitas vidas possam te conhecer através das nossas vidas. Queremos ser profetas do Senhor para as nossas cidades, para aqueles que estão à nossa volta. Queremos, Senhor, declarar com toda a nossa força que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Senhor Jesus. Pai, traz agora a tua paz, a tua bênção, a tua unção e o teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. Por favor, saude uns aos outros com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.